Vamos lá, galera. Vamos projetar o que vai ser esse Brasil contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa. Meu nome é Davi, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Def Futebol Performance. Deixe seu like, se inscreve no meu canal e vamos começar. Bom, o Haiti, como qualquer seleção de menor expressão, com um time inferior, deve muito provavelmente jogar com linhas bem baixas, né? Explorando os contra-ataques, explorando o erro do Brasil, tentando achar uma bola parada, por exemplo, como foi ontem a seleção do Congo contra Portugal. Deve jogar desse jeito, bem fechadinho, bem compacto, esperando o contra-ataque, jogando por uma bola, jogando no erro do Brasil. O Brasil, por sua vez, que deve vir, pelo menos na prévia que eu vi hoje, eu vi duas prévias, eu vi ontem uma e hoje outra. A de hoje que eu vi, o Brasil vinha com Alisson, Danilo, Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Fabinho, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. A de hoje que eu vi foi um 4-3-3. A de ontem manteve o 4-2-4. A linha defensiva basicamente a mesma coisa. No meio vinha com Fabinho e Bruno Guimarães. E aí Luiz Henrique, Rafinha, Igor, Thiago ainda e Vinícius Júnior. Essas foram as prévias que eu vi nas redes sociais. E muito provavelmente amanhã, estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, o jogo é amanhã, sexta-feira. Muito provavelmente o Brasil vai vir com um desses dois times para jogar contra o Haiti na segunda rodada da Copa. E para ser bem sincero, eu não concordo muito com essa escalação. É óbvio que com essas escalações, é óbvio que o Carlo Ancelotti ele tem muito mais propriedade para falar de futebol, para escalar um time do que eu. Mas pelo que eu tenho visto, pelo que a gente tem visto, né, as escalações dele têm sido muito criticadas. Eu, na minha opinião, eu iria com Alisson no gol, Danilo, Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos. E aí no meio eu viria com três meio campo, né? Um 4-3-3, um volante mais pegador e dois camisas 8, se é como dizer assim, sem precisamente um camisa 10 de criação. Eu viria com Fabinho ali na volância, depois Douglas Santos e Bruno Guimarães. E aí aberto pelo lado direito eu viria com o Luiz Henrique, mas com muita vontade de colocar o Arranhão, confesso, mas ainda com o Luiz Henrique, ele sempre entra bem, sempre faz bons jogos. Luiz Henrique, Endrick, centroavante, e o Vinícius aberto pelo lado esquerdo. Vinícius que fez um bom jogo, ainda tentando partir muito para cima e errando várias dessas tentativas, mas ele teve muita coragem e fez um golaço também, jogou bem, foi escolhido o melhor em campo contra a seleção do Marrocos. Foi merecido, eu achei que o melhor em campo na verdade foi aquele camisa 6 do Marrocos, que eu esqueci o nome dele, jogou muito bem, dominou bem o campo. Casemiro tá por ele aqui agora. Mas enfim, o melhor em campo foi dado pro Vinícius, pela boa partida que fez e pelo golaço que fez também. Para ser sincero, vamos fazer até uma análise um pouco individual dos jogadores que vão jogar esse jogo contra o Haiti. O Alisson no gol, sinceramente, sendo o Alisson, sendo o Ederson ou o Everton, acho que não vai mudar muita coisa. O Brasil não vai ser muito atacado amanhã, provavelmente. Poucos serão os chutes que o Haiti vai dar, a não ser que o Brasil dê muito mole contra o Haiti, é possível. Danilo na lateral direita, ainda vamos sentir falta do Wesley, né? Na minha opinião, mais uma vez, o Carlo Ancelotti errou na convocação do substituto do Wesley, o Ederson, que ele poderia ter convocado, sei lá, o Vitinho do Botafogo, que não é o melhor lateral direito do mundo, mas estava na pré-lista e é aquele lateral de força e de bastante apoio do lado direito. Mas ele não fez isso, então vai o Danilo, vai ser praticamente um terceiro zagueiro, muito provavelmente, não deve atacar muito, nem tem a característica dele, não era a característica dele assim, quando ele estava no auge físico, atacar, menos agora que ele joga mais de zagueiro do Flamengo. Marquinhos e Magalhães, não tem muito o que falar. O gol que o Brasil sofreu contra o Marrocos, uma falha geral de campo, falha defensiva também. Acho que eles não tiveram culpa em si. Acho que o Marquinhos fez até uma boa partida, o Magalhães também. Douglas Santos na lateral esquerda, que é uma grata surpresa, jogou muito bem contra o Marrocos. E aí no meio iria de Fabinho, que fez um ótimo jogo. Ele entrou muito bem no lugar do Casemiro que jogou muito mal no primeiro tempo, parecia muito pesado, não fez uma boa partida, parecia que estava todo o tempo chegando atrasado, em todos os lances ele estava
tentando chegar na marcação, chegava atrasado, não fez um bom jogo, muito pesado, muito lento. O Danilo, do Botafogo, que entrou e fez também um bom jogo, quase fez um gol, teve uma boa chance, acabou chutando ali um pouco em cima do goleiro, mas ele teve uma boa chance, ele entrou bem no jogo, ele e o Fabinho entraram muito bem, então eu iria com eles dois pro jogo, junto com o Bruno Guimarães, que não fez um jogo tão bom, mas acho que ele foi muito prejudicado também pelo Casemiro, pelo mau jogo que o Casemiro fez, e acabou estourando muito nas mãos dele também. Então eu daria mais uma chance para o Bruno Guimarães nesse jogo contra o Haiti. E no lado direito eu queria com o Luiz Henrique no lugar do Rafinha, que o Rafinha, eu vou contar um negócio para vocês. O Rafinha no Barcelona é indiscutivelmente um dos melhores jogadores do mundo. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente, na bola de ouro, na última bola de ouro ele foi injustiçado. No The Best da FIFA ele também poderia ter conseguido uma posição melhor. Ele é um dos melhores do mundo no Barcelona. Chega na seleção brasileira, eu não sei o que acontece com o Rafinha. Sinceramente, até tá rolando uma entrevista aí depois do jogo horrível que ele fez agora contra o Marrocos, de que no ano passado ele deu essa entrevista, né, de que os jogadores não gostam das competições que acontecem no fim da temporada, que eles preferem sair de férias, algo assim. E a sensação que passa é justamente essa. Parece que ele preferia estar de férias do que estar jogando uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Cara, você vê os jogadores da Argentina, por exemplo. A Argentina acabou de ganhar da Argélia, o Messi fez 3 gols, jogou muito. Mas não só o Messi, cara, se você for reparar, se você for parar para ver o jogo da Argentina, parece que todos os jogadores da Argentina, do Dibu Martins ao Lautaro Martins, todos eles têm uma vontade absurda de estar ali, todos eles têm uma gana, um desejo de jogar, parece que estão correndo atrás de um prato de comida, o último prato de comida da vida deles. Caraca, é a Argentina jogando, irmão. Parece que eles nunca ganharam nada, eles acabaram de ganhar a Copa do Mundo, aí a última, eles ganharam. Parece que eles não ganharam, parece que eles estão correndo atrás da primeira. Tal a vontade que eles colocam em campo. Todo mundo correndo pro Messi absurdamente. A mesma coisa que aconteceu em 2022 aconteceu nessa última partida aqui da Argentina. Todos eles correndo pro Messi, com vontade de jogar, com alma, disposição, com raça. E aí vai o Rafinha. O Rafinha ele pega a bola, ele toca pro lado. O Rafinha ele tenta ir pro drible, não arruma nada. Aí acaba o jogo. Aí, um jogo horrível que ele fez. Horrível. Parece que tá com preguiça de jogar. Acaba o jogo e ele fica rindo. Abraça o cara rindo. Isso, cara, pra mim não deu. Pra mim não dá mais o Rafinha. Eu espero, muito provavelmente, ele vai ser titular nesse próximo jogo contra o Haiti. E eu espero que ele queime a minha língua de verdade. Eu torço por isso. Espero que ele queime a minha língua. Que o Brasil ganhe de 5-0. Que ele faça 3 gols, de 2 assistências. Mas, cara, pra mim, o Rafinha na seleção, infelizmente, já deu, porque não parece que ele quer estar ali. Não parece. Diferente do Endrick. Cara, eu não entendi porque o Ancelotti não colocou o Endrick contra o Marrocos. Eu vi ele aquecendo. Teve um vídeo que viralizou de quando ele soube de que ele não iria mais ser chamado para jogar, para entrar no segundo tempo, como ele ficou decepcionado. Ele quer estar ali, ele quer jogar, sabe? Ele tem uma estrela absurda. Ele é baixo, mas ele é muito forte, ele é muito rápido, ele tem agilidade, habilidade, velocidade. Ele finaliza muito bem. Na Copa do Mundo de 2022, quando a Argentina perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita, o Lionel Scaloni, ele fez 5 mudanças no time titular. 5 mudanças. Ele tirou caras importantes do time. Tirou, por exemplo, o Lautaro Martins no ataque e colocou o Julian Álvares, que deu o que deu. O Julian Álvares foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, junto com o Messi, vai ter um torneio de curto. Não importa que o garoto é jovem, temos aí jovens sub-20 sendo os melhores de suas partidas, os melhores de suas seleções na primeira rodada. Então, eu não entendo por que segurar o Endrick nesse próximo jogo contra o Haiti. Na minha opinião, se fosse meu time, ele já seria titular. E o Vinícius, do lado esquerdo, ainda com coragem, partindo para cima, tentando drible a todo momento, evitando dar toques para trás, tentando drible incisivo, cortando para dentro, chutando, buscando a linha de fundo, que ele está com confiança, foi eleito melhor em campo no último jogo. Então, acho que ele deve continuar fazendo o que ele fez, claro, voltando para fechar a primeira linha de marcação quando for necessário. Como o Marrocos deve jogar bem fechadinho, bem compacto, como o Brasil deve jogar para furar essa marcação. Muitas equipes, inclusive Portugal, no jogo de ontem, têm muita dificuldade em furar a marcação, furar aquela retranca.
como fazer para furar, para penetrar essa defesa tão bem postada. Eu acho que tem duas formas muito claras e muito eficientes para se jogar contra uma seleção, contra um time que está tão bem fechado assim. Explorar muito as laterais do campo, evitar o jogo por dentro, porque por dentro é onde vai estar mais congestionado os volantes, o meia, eles vão estar ali, da seleção do Haiti no caso, né? Vão estar ali fechando a marcação contra Portugal, por exemplo. O Congo veio com linha de 5, então o meio fica muito congestionado, muito fechado. É difícil, não é impossível. O Brasil tem jogadores de qualidade que pode ser que aconteça, não é impossível, mas é muito difícil sair uma tabela por dentro. Então, qual a melhor forma? Explorar bastante as laterais. E é aí que o Wesley vai fazer muita falta, porque ele é esse lateral que passa, que faz a ultrapassagem, pede a bola, chega no fundo e cruza. Às vezes ele não cruza tão bem, é verdade, mas ele chega no fundo e cruza. Então, esse é o segredo. Por isso ele vai fazer muita falta, mas ainda assim, temos pontas habilidosas. Ir pro fundo, buscar o mano a mano no Vinícius, que o Luiz Henrique provavelmente vai ser titular nesse jogo, buscar o mano a mano, buscar o drible o tempo inteiro e, quando possível, ultrapassagem do lateral. Mesmo que o Douglas Santos pela esquerda e o Danilo do Flamengo não sejam laterais que têm essa característica, igual o Wesley, de fazer essa ultrapassagem, é necessário que pelo menos em alguns momentos eles façam. Quando o Luiz Henrique, por exemplo, pelo lado direito, ele pega a bola e trazer para dentro, o Danilo tem que dar essa ultrapassagem para confundir a marcação, porque aí o lateral que está marcando o Luiz Henrique não vai saber se ele vai trazer para dentro e chutar ou se ele vai achar o Danilo na ultrapassagem para fazer o cruzamento para a área. Então é necessário que tenha essa ultrapassagem, esse jogo pelas laterais. Então esse é o primeiro jeito, jogando muito pelas laterais, buscando a ultrapassagem do lateral. O outro jeito é também pelas laterais, circulação de bola rápida. Não adianta você jogar contra uma equipe bem postada e ficar de lentidão, saída de bola lenta, não vai funcionar. Porque se eu circulo essa bola com velocidade, eu balanço a defesa adversária. Então a defesa do Haiti vai ficar balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Em algum momento, o Bruno Guimarães, ou o Fabinho, ou o Danilo, não sei quem vai jogar, vai conseguir achar ou o Luiz Henrique, que provavelmente vai ser o ponta direita, ou o Vinícius Júnior, no mano a mano, e tá ali o segundo jeito. A segunda melhor forma também de você enfrentar, de você furar um bloqueio, uma defesa retrancada. Porque se eu estou jogando contra uma defesa que está muito bem postada, o drible é uma arma imprescindível. Porque desmantela a defesa, desorganiza. Porque se o meu ponta ele consegue dar um drible em 1, 2, a defesa já fica confusa, já fica desorientada. Porque se em uma situação de drible eu já consigo passar de 1, 2, quem está postado na marcação se sente na obrigação de ajudar. Então esse espaço que esse cara estava preenchendo já fica vazio. Então esse espaço que esse cara estava preenchendo já fica vazio para a infiltração de outro atleta brasileiro, por exemplo. Ou então pode ser que ele nem precise fazer essa infiltração. Da onde ele está, ele já pode receber a bola e finalizar com o gol, por exemplo, já pode estar em boa situação para finalizar. Então é isso, drible e ultrapassagem, o tempo inteiro usando e abusando desses dois recursos. Mesmo que os nossos laterais não tenham essa característica, como falei antes, é bom e será fundamental para furar a retranca de amanhã e eles façam bastante ultrapassagem, mesmo que seja contra a característica deles. Pelo menos de vez em quando precisam fazer essa ultrapassagem para gerar confusão na marcação. Os nossos pontas usando e abusando do pique, sem medo de ir para cima. Acredito que se a gente jogar, a gente não, né? Se a nossa seleção brasileira jogar essas duas formas, bastante ultrapassagem dos laterais, os nossos pontas buscando bastante o drible, 1 contra 1, a gente vai conseguir causar confusão na defesa do Haiti e criar muitas chances de gol, porque nada pior do que você estar jogando contra uma defesa bem postada, retrancada, e você ficar rodando a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem conseguir entrar na defesa, aquele famoso, como a gente diz no futebol, arame liso, né? Que só acerta e não machuca. Nada pior do que ficar assim. E aí o tempo vai passando, você não consegue criar chances de gol e o nervosismo começa a ser um inimigo, um outro adversário dentro de campo. Então, se o Brasil jogar dessas duas formas, os jogadores de qualidade que tem, porque é muito superior tecnicamente do que a equipe do Haiti. Se o Brasil jogar dessa forma, com circulação de bola rápida, os laterais ultrapassando, os nossos pontos buscando o drible o tempo inteiro, creio que a gente vai conseguir um volume de jogo muito alto, criar muitas chances, e aí os nossos atacantes que têm qualidade para fazer o gol
É só ter a calma e a frieza de tirar do goleiro, fazer o gol. E acredito que assim a nossa seleção vai conseguir construir uma vantagem de 2, 3, quem sabe 4 gols aí nessa fase de grupos, né? Porque saldo de gols é muito importante na fase de grupos da Copa do Mundo. Então, essa é a minha opinião de como o Brasil deveria jogar amanhã. E eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa nos comentários, eu vou estar de olho. Como você acha que o Brasil deve jogar? Qual é a escalação que o Brasil deve entrar em campo amanhã contra o Haiti? Vou estar de olho nos comentários. Então é isso, rapaziada. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo, hein? Valeu, tamo junto!